Olá, Igreja de Cristo, graça e paz. Espero que esteja tudo bem com vocês. Estamos hoje aqui em mais um encontro do estudo que estamos fazendo sobre o Evangelho de João, o quarto livro do Novo Testamento. Já estamos na terceira aula. Se você perdeu a primeira e a segunda, retome lá o material, os vídeos que já foram disponibilizados no nosso canal. E não perca, porque é importante você acompanhar desde o início. No primeiro vídeo nós fizemos uma introdução sobre o livro de João. No livro 2 nós estudamos, na aula 2, nós estudamos o capítulo 1 do Evangelho de João. E hoje na aula 3 nós vamos estudar os capítulos 2 e 3 de João. E vamos ver o que temos a descobrir nesses dois capítulos. Bom, como eu disse já em outras aulas, a fonte do nosso estudo é essa revista, que pelo link abaixo você consegue ter aí maiores informações a respeito do seu conteúdo, de como adquirir. E se tiver interesse de ter o material para consultas posteriores, é só pesquisar aí neste endereço. Porque aqui nós vamos fazer um breve resumo e que é uma síntese do conteúdo da revista. Bom, o versículo-chave desta aula de hoje se encontra no capítulo 3, versículo 16 do livro de João, que vamos trazer aqui nesse contexto como sendo, o tema dessa aula hoje é Fundamentos da Fé Cristã, que vai passar pelo capítulo 2 e 3 de João. Mas o versículo-chave que nós vamos ancorar tudo que nós vamos falar está neste texto, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não morra, ou seja, aqui nesse texto, não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. O alvo desta lição é que, ao estudar esse conteúdo, você entenda alguns aspectos da fé cristã e faça uma relação desse conteúdo com a prática da vida cristã. Sempre temos esse propósito de que aquilo que você aprende na palavra do Senhor corresponda e tenha uma correlação com a sua vida prática, porque o Evangelho tem o poder de nos transformar. E os objetivos que nós temos desta matéria de hoje é que você aprenda algumas coisas, que você venha a saber ao final que as razões para os sinais miraculosos de Jesus. Por que Jesus fez esses sinais? Tem algumas razões, nós vamos falar sobre isso. Então é importante que você saiba isso. E também que você sinta algo em seu coração ao ter contato com esse material, essa informação, esse conteúdo. Qual seria esse impacto em você? Visa te habilitar para praticar aspectos da fé no dia a dia. E, por fim, tem que ter uma reação. Você tem que fazer algo com isso, tem que agir. Que com a sua vida venha a ser evidenciado a prática da verdade como sendo uma exemplificação da fé que você diz ter. Não basta dizer que eu tenho fé em Deus, que eu tenho fé em Jesus. Tem que essa verdade que envolve toda essa fé nele tem que ser exemplificado pelas práticas da sua vida diária. Tá bom? Então, dentro desse conteúdo macro, nosso objetivo, é que nós vamos aqui, nesse tempo, estudar os capítulos 2 e 3 do Evangelho de João. Nesta sessão, assim que estamos chamando, o apóstolo revela fatos do ministério de Jesus que nos ajudam a entender os fundamentos da nossa fé. Então essa lição ela foi estruturada em 4 partes, em 4 atos de Jesus. Cada um deles vão mostrar esses atos de Jesus que nos ensinam sobre a nossa fé, a fé em Jesus Cristo. Então, vamos lá? Vamos embarcar nesta jornada para ver o que nós vamos aprender hoje.
E o primeiro ato de Jesus, qual foi o primeiro ato que o apóstolo João destaca, né, como algo importante a ter relação com a nossa fé? O milagre em Caná da Galileia. Está lá no capítulo 2, dos versos de 1 a 11. E este milagre que Jesus realizou, ele fez, né, isso tudo para revelar o seu poder. Jesus queria revelar o poder que o Pai deu para ele realizar esses atos para evidenciar que ele era filho de Deus. Então vamos ver como é que foi esse contexto aqui, né? Essa história, essa narrativa, como é que nós podemos ver disso que Jesus estava revelando o seu poder. O que aconteceu? Acabada a bebida, Maria, mãe de Jesus, se dirigiu a ele e disse: eles não têm mais vinho. Maria era amiga ou parente próxima dos noivos. Por isso ela ficou preocupada quando o vinho acabou. Então, nós vemos uma declaração curiosa de Jesus naquele momento. Por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Ou seja, não era a hora de Jesus ir embora da festa. Não era a hora de Jesus ir embora da festa. Por quê? O vinho acabou e Maria ficou preocupada. E agora? A festa vai acabar. E aí Jesus, ainda não é chegada a minha hora. E Jesus, né, dentro desse momento, dessa experiência, ele fala, né, essa fala dele foi tão clara para Maria que ela se dirigiu aos garçons e deu a ordem: façam tudo o que ele disser. Isso está lá no versículo 5 do capítulo 2 de João. Então, os noivos compraram utensílios de pedra comuns nas festividades judaicas. Cada jarro comportava entre 80 e 120 litros. 6 jarros armazenariam entre 480 a 720 litros de vinho. Olha só quanta coisa! Bebida suficiente para a festa continuar por um longo tempo. A falta de vinho deu oportunidade para Jesus revelar seu poder e passar mais tempo ali falando do reino. Ou seja, Jesus esticou a festa para ter tempo para falar do reino de Deus. Esse era um dos seus objetivos com aquele grande milagre. Então, nós vemos aqui Jesus revelando o seu poder. Continuando, né? Jesus, com este milagre, demonstrou o seu poder. Ele mostrou que ele tinha um poder diferente. Para produzir vinho é necessário um processo longo até o produto final. Porém, nesse caso, toda a ordem natural do processo mudou pelas mãos de Jesus. Você vê lá nos versos 7 e 8 do capítulo 2. E ao provar aquele delicioso vinho, que pouco tempo atrás era apenas água, o encarregado da festa se dirigiu ao noivo e o questionou por servir o melhor vinho no final. Olha só, versículo 10. O que acontece? No costume da época, se oferecia o melhor vinho no início da festa. E aqui o encarregado da festa estranhou. Por que inverteu essa ordem? Por que o vinho melhor veio no fim? Né? E isso significa que Jesus não somente transformou água em vinho, mas ele fez um vinho melhor do que o melhor vinho que já esteve naquela festa. Então, Jesus com isso também, ele revelou a sua glória com esse milagre lá nesse casamento em Caná da Galileia. Esse primeiro ato, ele traz essa ideia de que Jesus agora mostra-se, né, como alguém poderoso e revelando assim
a sua glória. Mais do que um milagre, aquele evento era um sinal que evidenciava a chegada do Messias. Era a primeira grande manifestação da glória de Jesus. O verso descreve que após Cristo ter revelado sua glória, os discípulos creram. Surgem as perguntas. Então, creram porque viram a glória ou porque viram o milagre? Será que entenderam o significado daquele sinal? Como disse o pastor Paulo Tavares, se nossas expectativas suplantarem o Salvador, veremos as suas obras, mas não a sua glória. Então, este primeiro ato de Jesus revelou que ele era o Messias. Ele queria se mostrar. Ele não queria só apenas fazer um ato importante, miraculoso. Ele estava falando: cheguei, o Messias está aqui entre vocês. Bom, aí nós vamos já para o segundo ato. Seguindo o texto do capítulo 2, vamos do verso 12 ao 25. Jesus agora vai fazer um segundo ato que também é muito significativo. Ele vai purificar o templo. Então ele faz a purificação do templo. E aí nós vamos ver algumas relações de Jesus neste ato, nesse segundo ato. A primeira delas foi a sua relação com os mercadores. Então, terminada a festa, a comitiva foi para Cafarnaum e depois seguiu para Jerusalém, onde comemorariam a Páscoa. Você pode ver isso dos versos 12 e 13, nos versos 12 e 13 de João, capítulo 2. Logo, ao chegar ao pátio do templo, Jesus reprovou o que estava acontecendo. Havia ali mercadores de animais e cambistas que facilitavam a troca de moedas. João revelou que naquele momento Jesus confeccionou um chicote e retirou os mercadores e os animais do pátio, inibindo-os a continuar fazendo do templo uma fonte de lucro. Aqui é importante ressaltar que o chicote era para tocar os animais e não para bater nas pessoas. Olha só que detalhe sutil. Jesus não saiu batendo nas pessoas. Os animais, geralmente, a gente o faz caminhar com esse estímulo, um chicotinho ali, né? Observe ainda que Jesus não derrubou as mesas com gaiolas de pombas. Ele não queria soltar as aves e trazer prejuízos aos mercadores, mas apenas tirá-los daquele lugar. Então, às vezes, a gente tem uma compreensão errada que Jesus saiu chutando balde, né? Saiu expulsando, batendo nas pessoas, jogando as coisas no chão. Ele queria, na verdade, pôr ordem naquele lugar. Ali não era um lugar para isso. E as pessoas estavam fazendo coisas na casa do Pai, né? Jesus, em relação a Jesus, ele viu a casa do seu pai sendo usada de uma forma errada e ele quis fazer então um ajuste ali, uma correção. E foi assim, nessa relação com esses mercadores, que ele falou: olha, aqui chega dessa bagunça, aqui não é uma casa de negócios, aqui não é um lugar para vocês ficarem vendendo coisas, né? Então, esses itens, geralmente, né, eles estão associados aos itens que seriam necessários para o sacrifício, né? Então, as pessoas, ao invés de levar o animal até o templo, elas chegavam ali e compravam, né, um animal de acordo com o que estava previsto ali no sacrifício, né? Se uma ave, se um cordeiro, se um boi, uma vaca, e assim vai. Então, certamente, esses animais não seriam tão puros como deveriam ser. E também não era assim. As pessoas não estavam, né, encontrando, trazendo fazendo o sacrifício da forma correta. E Jesus também já viu aqueles mercadores que estavam ali sem qualquer interesse no que ia ser feito com aqueles animais. Eles queriam ganhar dinheiro com a venda dos animais. Bom, qual é então a outra relação de Jesus com os discípulos? Naquele momento, os discípulos ficaram fascinados
e lembraram do Salmo 69:9, que diz assim: pois o zelo da tua casa me consumiu. O zelo de Jesus pela casa do Pai, do Senhor, foi tão assim forte, né, esse zelo, que ele fez essa limpeza. Vamos parar com essa bagunça aqui. Eles revisaram mentalmente o ensino de que o templo era um lugar de adoração sincera e pura, e não lugar de negócios. A pedagogia de Jesus funcionou para eles, os discípulos. Então nós já vimos lá a relação com os mercadores, agora a relação com os discípulos foi de colocar à mente deles a importância de também serem zelosos com a casa do Senhor. A terceira relação que nós vemos nessa passagem da purificação do templo, já a partir dos versos 12 a 25, né, que estão aí, dentro desse trecho de 12 a 25, que a gente está aqui trazendo como sendo um segundo ato de Jesus, importante, né, foi com os judeus, a relação dele com os judeus. Eis que surgiram então, diante de tudo isso que a gente vem falando, os líderes da comunidade judaica e indagaram: que sinal você nos mostra para fazer essas coisas? Eles reivindicaram a confirmação da autoridade de Jesus para aquele ato. Jesus respondeu de forma enigmática: destruam este santuário e em 3 dias eu o levantarei. Aquilo causou espanto nos judeus. Eles falaram, né? Esse santuário foi edificado em 46 anos e você quer levantá-lo em 3 dias? João, então, explicou as palavras de Jesus. Não se tratava do templo de Jerusalém, mas do próprio Senhor Jesus. João conclui, então, mostrando que Jesus realizou muitos sinais miraculosos ali e que fez com que muitos acreditassem no seu poder, porém, parece que aquela fé estava centrada no que viam e não em Cristo como Messias. Jesus inicia o seu ministério e você percebe pela narrativa bíblica que as pessoas não estavam reconhecendo ele como Messias, ainda que ele fizesse alguns atos bem assim impactantes, miraculosos. Então esse foi o segundo ato de Jesus, né? A purificação do templo. E qual foi então o terceiro ato? O terceiro ato, Jesus vai fazer algo interessante. Ele vai trazer um ensino sobre a fé. Aí já estamos no capítulo 3, vocês viram que já fechamos no capítulo 2. E nós vamos aqui, isso que nós vamos falar está entre os versículos 1 e 21 do capítulo 3. Bom, a fé, nesse aspecto, seria uma fé religiosa. E aí, o que nós temos dentro disso? Nicodemos era um fariseu, um dos líderes do Sinédrio. Foi um dos muitos que viu os sinais de Cristo. Como os demais, ficou maravilhado, porém, sem entender o significado mais profundo da mensagem de Jesus. Entretanto, é possível perceber que houve desejo sincero de aprender mais sobre a fé. Foi a primeira vez que o Senhor falou sobre o novo nascimento, está no versículo 3. O nascimento natural ocorre pelos homens, mas o nascimento espiritual vem de Deus. Nicodemos é o perfeito exemplo de alguém dedicado à religião, mas que não entende o verdadeiro significado da fé. Então, Nicodemos detinha, né, uma fé religiosa, dos ritos, dos sacrifícios, de viver ali na comunidade. Porém, ele não tinha entendido o verdadeiro significado da fé. E Jesus vai falar para ele que o verdadeiro significado da fé é nascer novamente, só que espiritualmente falando. Esse diálogo é interessante, você depois conferir na Bíblia. E nós temos então um segundo momento aqui agora, nós vamos ver o aspecto da fé regeneradora, que muda, que transforma. Jesus aproveitou então a indagação
de Nicodemos para explicar a regeneração em termos diferentes. Observe que nesse texto, Jesus falou usando uma linguagem mais apropriada ao contexto do Antigo Testamento. Na prática, Jesus facilitou o entendimento de Nicodemos. Água significava necessidade de purificação. Você pode ver isso lá no livro de Ezequiel, no capítulo 36, dos versos de 24 a 27, e também no livro de Números, capítulo 19, versos 17 a 19. Portanto, Jesus fez referência à lavagem espiritual realizada pelo Espírito de Deus. Por meio do nascimento natural, as pessoas se tornam membros de uma família terrena. Para tornar-se membro da família espiritual, é necessário o nascimento do alto, por meio da fé regeneradora. Veja isso no verso 6 do capítulo 3. Daí então a razão para Nicodemos não se surpreender, pois ele conhecia aquele tipo de ensino, só precisava de uma explicação, de um esclarecimento, e Jesus mostrou isso para ele, revelou isso para ele. Ou seja, a sua fé tem que resultar em regeneração, em um novo nascimento, nascido não mais da carne, da vontade humana, mas de Deus. E essa mesma fé, dentro ainda desse terceiro ato de Jesus ensinando sobre a fé, ela tem também uma aplicação, uma abordagem de uma fé salvífica. Então Nicodemos perguntou: como pode ser isso? Era de se esperar que Nicodemos não entendesse. Como mestre, ele conhecia o Antigo Testamento, mas aquela linguagem que Jesus estava usando estava distante da sua compreensão. Por isso, Jesus questionou seu conhecimento no versículo 10. Vamos ver? Desse ponto em diante, o diálogo se torna um monólogo de Jesus. Jesus começou a falar sozinho. Primeiro, Jesus informou que ele, Jesus, é testemunha real da sabedoria que vem do alto. Veja lá no versículo 11. Segundo, Jesus novamente fez um paralelo entre o material e o espiritual. Versículo 12. Terceiro, somente Cristo era testemunha pessoal e real das coisas celestiais. Versículo 13 do capítulo 3 de João. Quarto, novamente, para facilitar o entendimento de Nicodemos, Jesus usou o Antigo Testamento. Versículo 14, e você pode conferir também lá em Números 21, capítulo 21, versículos 4 a 9. Do modo como aconteceu no Antigo Testamento, deveria acontecer no Novo Testamento. E concluiu no verso 15 o propósito: para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Olha só, Jesus, no fim, demonstra que a fé, a nossa fé, deve remeter a uma salvação e que vai resultar em vida eterna com Deus. E o quarto ponto desse ensino de Jesus sobre a fé, dentro desse terceiro ato, Jesus vai explicar sobre a fé. João Calvino, certa vez, escreveu: não existe nenhum sol calmo onde nossa mente possa repousar enquanto não nos aproximarmos do gracioso amor de Deus. A fé é o caminho para nos achegarmos a esse Deus amoroso. Isso está no versículo 16, que é o versículo-chave dessa lição. Esse versículo é maravilhoso, ele é o fundamento da nossa fé, ele é o resumo da palavra de Deus. Né? Se você fechar a Bíblia e ficar só com esse versículo 3,16, você entende tudo. Qual é o objetivo de Deus com a humanidade? Ele nos amou de tal forma que deu seu bem mais precioso, seu Filho Jesus Cristo, para morrer em nosso favor,
E todo aquele que nele crê e confessá-lo como Senhor e Salvador da sua vida, vai ter vida eterna, ou seja, vai habitar para todo sempre com esse Deus maravilhoso e amoroso. E essa aproximação de Deus por meio da fé, não é porque podemos fazer algo de bom, mas porque Deus nos amou mesmo não havendo nada de bom em nós. Depois você olha lá em Eclesiastes, no livro de Eclesiastes 7, versículo 20, e Romanos 5, 8. A fé é a consciência do grande feito de Deus, que Ele deu o seu Filho para morrer, para nos salvar. Isso você vê no versículo 17. E a ausência da fé é a credencial de condenação eterna, versos 18 a 20. A fé é a exemplificação da prática da verdade. Então, você vê aí esses 4 pontos que estão entre parênteses, né? Lá no comecinho, lá na terceira linha, tem um 1 entre parênteses, tem um 2, depois logo abaixo, 3 e no final 4. É um desdobramento aí para a gente entender essa explicação sobre a fé. E Jesus ensinou isso, que nós precisamos ter uma fé que nos remeta a um novo nascimento que vem do alto. E qual foi então o quarto ato de Jesus, né? Ele vai trazer para nós, nós vamos ver que ele traz para nós um grande ensino, que a fé, ela também testifica, fé que testifica. Algum tempo depois, Jesus e seus discípulos seguiram para a Judéia. Lá, algumas pessoas eram batizadas. Jesus mesmo não batizava. Isso é muito importante dizer. Jesus não fazia batismo de ninguém. Mas quem batizava eram os seus discípulos. Já no Vale do Jordão, num lugar chamado Enom, era João Batista que batizava. Nesse contexto, surgiu uma discussão sobre o cerimonial de purificação e uma indagação para João Batista. Mestre, aquele que estava com o Senhor no outro lado do Jordão, do qual o Senhor deu testemunho, está batizando e todos vão até ele. Observe como João Batista enfatizava o testemunho sobre Cristo. João Batista, então, construiu seu argumento tirando o foco de si, você vê lá nos versos 27 e 28, e descreveu a ordem natural da autoridade e importância no reino, verso 29. E mostrou a razão pela qual sua fé testificava a respeito de Cristo. Aí João vai dizer, no versículo 30 do capítulo 3 de João, convém que ele, Jesus, cresça e que eu diminua. Olha só. E o que mais? A ideia central que foi testificada é que Jesus veio do alto para ser anunciado por aqueles que estão na terra. Versículo 31. Entretanto, esse testemunho pode ou não ser aceito pelos que são deste mundo. Versos 32 e 33. O ministério terreno de Cristo revela o próprio Deus e sua autoridade. Então se conclui, o versículo 36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então, a nossa fé testifica que cremos no Senhor Jesus e por conta disso somos feitos filhos de Deus. Então podemos concluir esse estudo de hoje recapitulando aí os 4 atos de Jesus. Primeiro, ele fez a transformação de água em vinho, foi um sinal. Ele fez a purificação do templo em Jerusalém, ele purificou aquele ambiente, pureza.
ele teve um diálogo com Nicodemos, que era um fariseu, ele fez, então, evangelismo, e ele fez o ensino do evangelho, né? Quando a pessoa se achega até ele, no final, essa pessoa é integrada a esse corpo agora de pessoas que creem em Jesus por meio do batismo, que é um sinal externo que demonstra aquilo que aconteceu no seu interior. Ele aceitou, confessou Jesus como Senhor e Salvador, ele passa por esse batismo que é ele agora é um sinal externo para que todos saibam que aquela pessoa reconheceu Jesus como Senhor da sua vida. E nós podemos ver isso numa ordem instrutiva, podemos então concluir que os capítulos 2 e 3 de João formam uma boa base para a fundamentação da confissão de fé cristã e evangélica. Eu espero que você tenha, gostado, compreendido. Nós vimos que já começamos a entrar em algumas questões mais assim difíceis. Então, volte o vídeo, leia os textos bíblicos que estão entre parênteses, os versículos, leia todo o capítulo 2 e 3 de João, para que você continue progredindo no conhecimento deste evangelho e que ao final dos nossos 17 encontros você tenha uma noção boa do evangelho de João, que é um livro maravilhoso, que mostra o nosso Deus, nosso Jesus como Deus e os seus atos, seus milagres, que os credenciou, como sendo filho de Deus. Espero que o Senhor acrescente no seu coração maior compreensão a respeito desse estudo. E eu te convido a continuar conosco. No próximo domingo, às 10 da manhã, nós teremos o 4º encontro, e onde nós vamos continuar falando do Evangelho de João. Fique firme no Senhor, continue lendo o texto bíblico, leia os capítulos 1, 2 e 3 de João, para você ir reunindo essas informações e acumulando esse conhecimento. E até o próximo domingo, quando nós estaremos já no 4º encontro de 17 que teremos. Deus abençoe a sua vida.